Hoje eu vou fazer uma questão de literatura contemporânea do Enem 2015. Olá, olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui o professor Gabriel Torres, novamente no canal do meu querido professor Felipe Pereira. Se inscreve no canal aqui se tu já conhece os vídeos, já sabe normalmente o tipo de coisa que eu faço. Se não, espera aí, vê se tu gosta e depois tu te inscreve, conhece um pouco mais aqui do canal. Bom, vamos lá para a questão de hoje. Esta questão aqui, lembrando, esta semana estarei na prova amarela de 2015, primeira aplicação, tá? Prova bem legal. Vou fazer essa aqui, questão 97. Sempre começamos pelo enunciado, tá? A narrativa enxuta e dinâmica de Fernando Bonassi configura um painel evolutivo da história da humanidade. Ser bom o texto, né? Configura um painel evolutivo da história da humanidade. Nele, a projeção do olhar contemporâneo manifesta uma percepção que... Vamos ler o textito aqui. Até vou aumentar um pouquinho aqui. Aí. Para o texto. Primeiro surgiu o homem nu de cabeça baixa. Deus veio num raio. Então apareceram os bichos que comiam os homens. E se fez o fogo, as especiarias, a roupa, a espada e o dever. Em seguida se criou a filosofia, que explicava como não fazer o que não devia ser feito. Então surgiram os números racionais e a história, organizando os eventos sem sentido. A fome desde sempre, das coisas e das pessoas. E foram inventados o calmante e o estimulante. E alguém apagou a luz. E cada um se vira como pode, arrancando as cascas das feridas que alcança. Uma olhadinha aqui na referência, né? Tá numa coletânea de contos chamado 100 Melhores Contos do Século aqui. Fernando Bonassi, Bom, voltando para o enunciado. Nesse painel evolutivo da história humana, né? Primeiro surgiu o homem nu e alguém apagou a luz e hoje estamos nesse estado. É mais ou menos esse o caminho, tá? Que esse trechinho aqui nos coloca. A projeção do olhar contemporâneo, putz, aí o que seria, como é que se define o olhar contemporâneo, né? A gente pode pensar só numa questão de uma literatura, que é uma literatura que não está necessariamente seguindo um padrão histórico, é uma literatura muito eclética, uma literatura que se dá muitas liberdades e basicamente a gente escreve o que a gente quiser colocar numa forma estética, né? Acho que isso a gente pode colocar como uma característica do contemporâneo, que é um ecletismo e uma liberdade de criação muito grande, nunca antes vista nem no modernismo, né? Mas somos herdeiros do modernismo nesse sentido e do romantismo também, não vamos esquecer. A projeção do olhar contemporâneo manifesta uma percepção que, bom, essa questão aqui a gente realmente tem que fazer aquilo que eu às vezes comparo a um segredo, né? Aquilo a gente tem que ir girando. Na verdade, a gente gira uma parte só, mas é uma combinação certinha para a gente conseguir chegar naquilo que abre o cadeado entre texto, enunciado e alternativas. A gente vai girando a alternativa para ver o que mais vai fechar com o texto e enunciado. Por quê? Porque é complicado o texto, ele não é um texto muito preciso, acho que chamar ele de um painel evolutivo da história da humanidade é uma ótima síntese, tá? Catalogar ele no contemporâneo também, por mais que seja um pouco óbvio, seja uma coisa só histórica, né, temporal, mas a gente tem que ler alternativa a alternativa, tá? Como eu sempre falo gabarito antes, e eu vou deixar que tu leia um pouquinho sozinho, pausa o vídeo, que eu vou falar o gabarito logo em seguida, tá? O gabarito dessa questão, lendo o enunciado, é: a projeção do olhar contemporâneo manifesta uma percepção que transita entre o humor e a ironia para celebrar o caos da vida cotidiana, né? Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Humor e ironia, tem umas piadinhas ali, tem umas tiradinhas, tem uma ironia no sentido de que ele está definindo coisas que não são, assim, realmente, assim, muito longe do que a coisa é, né? Surgiram os números racionais e a história, organizando os eventos sem sentido. Os números racionais organizam os eventos para quê? Para as datas, né? Foram inventados o calmante e o estimulante, vem os dois juntos, assim, é um ponto da história da humanidade a ser destacado.
E ainda tem também essa parte aqui, que eu acho que é a mais irônica de todas, né? Em seguida se criou a filosofia. Em seguida, depois de fazer o fogo, veio a filosofia, que explicava como não fazer o que não devia ser feito. Baixo. Não é isso que é a filosofia, né? Mas é uma tirada engraçadinha até. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Recorre à tradição bíblica como fonte de inspiração para a humanidade. Aqui a gente pode até considerar com muito boa vontade que tem, assim, primeiro surgiu, né? No princípio era o verbo. A gente pode tentar forçar para isso, só que daí temos dois problemas. Um em relação à referência, tá? Sendo que a Bíblia não é o primeiro texto da história da humanidade que fala o mundo começou assim. Existem outros textos mais antigos. Claro, no Ocidente, a Bíblia, Pentateuco, né, vai ter uma influência muito maior do que os Vedas, tá? Da Índia, mas enfim, só para tentar contestar um pouco a alternativa. Mas, principalmente isso aqui, fonte de inspiração para a humanidade, não seria para o texto? Já acho problemático isso aqui. Até porque a tradição bíblica seria isso aqui, assim, só, né? Bom, Deus veio num raio já é um grande problema para a tradição bíblica, né? Primeiro vem o homem, depois vem Deus, já quebra totalmente a tradição bíblica. B. Desconstrói o discurso da filosofia. Desconstrói. Gente, desconstruir, assim, tem vários sentidos, né? Mas acho que nenhum vai fechar nisso aqui. Assim, tirar um sarro não é desconstruir. Isso serve para tudo, tá? Tirar um sarro de um troço não é desconstruir, assim, de uma forma. Assim, desconstrói o discurso da filosofia. Pode ajudar a tirar um sarro, mas é muito forte, né? A fim de questionar o conceito de dever. Bom, o resto dessa alternativa foi para o espaço, foi para muito longe do texto. Questionar o conceito. Aqui teria que ser, olha, desconstruir o discurso da filosofia a fim de questionar o conceito de dever é um tratado filosófico de 500 páginas, né? Não daria para ser nesse trechinho aqui, tá bem, bem longe. E isso não tem nada a ver com o olhar contemporâneo também, né? Você resgata a metodologia da história. Vou parar por aqui, tá? Essa é a metodologia da história. Escrever um texto super criativo, irreal, né? Pouco verossímil, cheio de tiração de sarro. Não tem nada a ver de metodologia da história. A D é a correta, tá? E aí, satiriza a matemática e a medicina. Tá, beleza. Para desmistificar o saber científico, este objetivo, ele tem a ideia de esse texto, ele tem o objetivo de desmistificar o saber científico, mas de forma nenhuma. Desmistificar o saber científico é uma tarefa séria demais. Seria tipo que nem esse aqui, para um parágrafozinho cheio de piada. Não, não é para isso que serve, tá? Essa questão aqui é da habilidade 17. Que é uma habilidade que traz um certo medo, né? Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Os valores sociais e humanos, eu acho que é uma coisa que vai ficar bem aqui. Painel evolutivo da história da humanidade. Cada um se vira como pode, arrancando as cascas das feridas que alcança. Esse pensamento, seja colocado de uma forma irônica para funcionar no texto, seja como uma metáfora, pô, é um valor social e humano. As pessoas pensam isso. Cada um se vira como pode, cada um faz o que pode, esse tipo de coisa. Só uma explicação bem simples de como o texto, o enunciado, fazem sentido de estar nessa habilidade 17, que é talvez a mais difícil de identificar dentre as 3 habilidades da competência 5, que é a competência de literatura. Quer saber mais sobre isso de competência e habilidade? Te inscreve no canal, confere o Instagram do Felipe, conhece o nosso curso. A gente tem muito material gratuito aqui no canal mesmo, falando sobre esse assunto. E eu voltarei a falar, se não nessa semana, na próxima, sobre mais competências e habilidades, especialmente sobre as outras habilidades de literatura. Indica o canal, indica esse vídeo para quem tu acha que pode ser útil, tá? Manda o Instagram do Felipe, manda a página do nosso curso, que é onde tem o nosso trabalho mais extenso. Se tu quer estudar o ano inteiro com a gente, tá ali, além dos nossos materiais gratuitos aqui no YouTube. E agradeço tua atenção, agradeço tua presença, teu view, e nos vemos no próximo vídeo. Saudações.